trabalho é sobre o tenentismo, o que ele foi, como ocorreu, as suas consequências e algumas revoltas dele, basicamente. O tenentismo foi um movimento político e militar liderado por jovens oficiais, geralmente tenentes ou capitães, que estavam insatisfeitos com o contexto político do Brasil. Os grupos oligárquicos que revezavam o poder da presidência, também chamados de café com leite. O tenentismo ele ocorria junto da República Oligárquica como opositor a ela, indo contra ao contexto e o movimento que ela era, já que a Primeira República ela apresentava um cenário com grandes índices problemáticos, como o analfabetismo, o voto cabresto, a corrupção escancarada, as organizações totalmente corrompidas e manipulando o Estado somente para o interesse dos próprios, e um sistema social político para somente a pequena elite que eles eram. E Arthur Bernardes, ele se candidata para a oligarquia paulista e mineira, que era a do café com leite, e Nilo Peçanha, ele se lança como presidente também, com o apoio do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Durante a eleição, acaba surgindo cartas falsas do Arthur Bernardes falando mal dos militares, do Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido ex-presidente, e sobre ele ser antimilitar. Porém, essas cartas elas foram desmentidas na época, houve uma investigação e foi constatada que essas cartas eram falsas. Porém, nesse momento, os militares já estavam com raiva, já tinham pegado raiva, e eles também já estavam bem satisfeitos com o contexto político do Brasil, e isso se intensificou mais ainda depois dessas cartas falsas de Arthur Bernardes. E se agrava mais ainda quando Arthur Bernardes, ainda assim, depois dessas cartas, ele ganha a eleição e logo após que ele ganha, ele fecha o clube militar e prende o militar Hermes da Fonseca. E parte daí onde ocorre todo o movimento militar contra a República Oligárquica. Os tenentistas, em geral, eles defendiam um projeto que para o Brasil era baseado no liberalismo. Porém, era importante dizer que dentro do grupo existiam alguns oficiais que tinham outras ideologias, como o comunismo. E além disso, eles também defendiam a formação de uma república autoritária que promovesse as mudanças necessárias e defendiam a reforma e ampliação do ensino público, maior liberdade de imprensa, uma maior autonomia de autoridades judiciais que criticavam o federalismo, pois eles afirmavam que esse sistema possibilitava mais o fortalecimento das oligarquias, como as cidades oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais. Eles tinham ideologias liberais que para a economia do país, mas em questões políticas defendiam a imposição de uma república autoritária. Ocorreu dia 5 de julho de 1922, na capital do Brasil da época, o Rio de Janeiro, a revolta do 18 do Forte de Copacabana, também conhecida como a Revolta do 18 do Forte. A primeira ação do movimento tenentista contra o governo da época, a República Velha. E eles tinham interesse em derrubar o governo e mostrar a insatisfação da forma que ocorreu as eleições para presidente na época. Como eu já tinha citado, o jornal Correio da Manhã ele publicou cartas ofensivas com a autoria do candidato Arthur Bernardes ao ex-presidente, o Marechal Hermes da Fonseca. Mas, logo após, essas cartas foram desmentidas e mostradas que eram falsas. 1º de março de 1922 ocorrem as eleições e Arthur Bernardes ganha, causando uma insatisfação de outros estados e dos militares. E logo foi acionado os militares para conter toda essa revolta que estava acontecendo em outros estados e principalmente no estado de Pernambuco. E Hermes, ele ordena que não intervissem nas revoltas e isso acaba acarretando a sua prisão imediata e o fechamento do clube militar. Bernardes logo alegando ter um movimento de quebra ao Estado e contra ele. E pelo contexto político da época, o Arthur Bernardes nomeia um civil como ministro da Guerra. Tudo isso resulta na revolta dos 18 do Forte de Copacabana, liderada pelo Euclides Hermes da Fonseca, filho do ex-presidente, no qual foi preso, e o tenente Siqueira Campos.
O plano era que outros estados também participassem, mas o governo acabou descobrindo e impediu a organização. No dia 5, o forte foi bombardeado a mando do governo e receberam uma ligação do ministro da Guerra pedindo para que eles se rendessem. E dos 300 militares que haviam, se renderam 272. O capitão Euclides Hermes da Fonseca, ele saiu para tentar negociar com o ministro da Guerra e ele acabou sendo preso. E os que ficaram sob o comando do tenente Siqueira Campos, eles não bombardearam a cidade como era o plano inicial, mas saíram marchando pela Avenida Atlântica e nessa, alguns militares acabaram abandonando e no final acabaram restando somente 18 militares. Durante o tenentismo, houveram várias revoltas. A terceira, durante esse período, foi a Comuna de Manaus, em 1924, durante o governo de Arthur Bernardes, que foi um movimento político e militar. A revolta se iniciou quando os tenentes, capitães, cabos e soldados, durante a República Oligárquica, começaram a exigir